Olá, estamos começando o programa Acontece com Maria Lúcia Amari e Cássia Vieira. Nosso convidado de hoje, Dr. Lister de Lima Salgueiro, médico andrologista, ginecologista especializado em reprodução humana. Dr. Lister, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigado ao convite, é um prazer estar aqui. Dr. Lister, falar num assunto tão importante que é a reprodução humana, nós não podemos deixar de perguntar qual o momento, qual é o sinal quando o casal fala assim, para tudo, vamos procurar ajuda porque alguma coisa está errada. A definição de infertilidade é o casal que está há mais de um ano casado, sem método anticoncepcional, tendo relação sexual e não consegue engravidar. A partir desse momento, ela deve procurar ajuda médica. No Brasil, existem 16 milhões de casais inférteis. Na região de Sorocaba, estima-se que seja, pelo último censo, 34 mil casais. Então tem muita gente que precisa de auxílio ou vai precisar em algum momento. E é sempre já buscando é o ginecologista, é esse médico que vai dar o primeiro sinal, é o primeiro passo? Pode ser, tem muitos casais que, por cultura, né, a mulher vai primeiro no ginecologista e daí o ginecologista inicia os exames. E depois, se necessário, ele encaminha para o especialista que vai ter mais recursos para o tratamento. Culturalmente, Dr. Lister, sempre se fixou a responsabilidade, entre aspas, da infertilidade para a mulher. E é muito difícil para um homem admitir que ele tem problema de fertilidade. Como é que lida com esse assunto diante de um casal que vai procurar? Você já discute essa questão de que pode ser ou não por causa do preconceito? É bem interessante isso, porque quando a gente sabe que depois a gente vem a saber que o homem é que era o problema, ele já entra cabisbaixo no consultório, ele já vem diferente, porque para o homem é um trauma gigante. Antigamente se confundia, porque em termos jurídicos existe a impotência generande e impotência coeunde. Generande seria de formal ou infértil e coeunde de impotência sexual. Então muita gente ainda confunde as duas coisas, não tem nada a ver, pode até ter alguma coisa, mas não tem nada a ver. E como eu atendo o casal, eu vejo sempre o semblante, o homem já vem desenchabido, como se fala aqui no interior, né? Já vem para baixo e a gente tem que lidar com isso. Hoje existe o fator psicológico também, que é importante, que a gente vai discutir provavelmente, que também ajuda muito, e a gente tem hoje até uma psicóloga de plantão na clínica só para atender esses casos. Mas o homem é muito mais arrasado pela infertilidade do que a mulher. A mulher parece que tem um sexto sentido. A mulher tem um senso de prevenção muito maior do que o homem. Ela vai no médico, ela faz prevenção, ela faz Papa Nicolau, ela faz mamografia, ela faz todos os exames necessários. Ela é acompanhada. O homem, depois que sai do pediatra, praticamente não volta mais. Só volta se tiver algum problema. E neste caso, ainda mais confundindo com impotência, ele sofre muito mais. E as causas que tem, tanto na mulher, a proporção da gravidade é igual ou é mais difícil o tratamento do homem, sob o aspecto clínico psicológico ou da mulher? Olha, psicológico, os homens, eles acabam até assumindo. A mulher acho que sofre muito mais porque ela é mais cobrada. A mulher infértil é extremamente cobrada. Tem gente que nunca viu na vida e fala, vocês não têm filho? Pai, mãe, sogra, domingão, tá lá no almoço, não vai me dar netinho. Os amigos do marido, você não sabe fazer filho, não sei o quê. E a própria mulher, e quanto mais jovem, mais se cobra. E ela sofre demais. E não é incomum, eu tenho na minha gaveta já uma caixa de papel para quando chora, né? Já está ali porque volta e meia a mulher desaba em choro na nossa frente e o marido não sabia dessa situação, o quanto ela estava sofrendo por causa disso. A infertilidade, ela pode ser causa de causar problemas psicológicos no casal, em especial na mulher. Agora, o problema psicológico, ele pode causar a infertilidade? Olha, a primeira parte é correta, por isso que a gente tem a psicóloga para ajudar a tirar o estresse. A segunda parte não é possível mensurar, não dá para a gente dizer. Os trabalhos mostram que as pacientes que são acompanhadas psicologicamente durante o tratamento têm mais chance de engravidar.
Então tem algum fator, só que a gente não consegue medir. É aquela velha história, o casal não engravida, foi para a praia, ficou de férias e engravidou. Talvez tenha relaxado, talvez tenha diminuído alguma coisa, talvez tenha aumentado o ritmo sexual, a gente não sabe. É justamente aí que entra aquela questão que é da cobrança, né? Vai no domingo visitar a mãe, tem lá os amigos todos, e aquela cobrança acaba dando um bloqueio. Eu passei por isso, né? Sem querer, porque uma amiga minha, pessoal, que a gente viaja junto e tal, fez tratamento. Nós fomos viajar, nós estávamos até lá em Gramado, procurando um laboratório para fazer o exame, para ver se ela estava grávida, não tinha, porque era feriado. Eu sei que nos primeiros 3 meses ela resolveu não contar. E a gente almoçava todo fim de semana junto. Eu sofri junto, porque a mãe, mas e os meus netinhos, não sei o quê, precisa fazer um tratamento, porque não sei o quê, ela não sabia. E ela estava grávida de trigêmeos. O fato das mulheres hoje, né, fazerem uma opção para terem filhos muito mais tarde, nós estávamos até conversando que hoje é mais fácil, às vezes os casais adotam cachorro e gato. Exato. E deixam o filho para depois. Essa coisa de protelar pode causar o excesso por tomar muita pílula ou muito tempo para querer engravidar. É uma das causas que pode atrapalhar a fertilidade? Não são esses fatores, é a própria idade. Hoje é um fenômeno mundial. As mulheres estão fazendo faculdade, estão começando a carreira, querem se estabilizar, casam. Eu brinco que aqui em Sorocaba constrói uma casa no condomínio, depois lembra, agora eu quero ter filhos. E chega pra gente com 38, 40, 45, até 48 teve outro dia. Eu vim aqui para engravidar. E não sabe que a mulher tem um tempo, tem um prazo de validade, digamos assim. E, para ter uma ideia, uma mulher com 25 anos, de cada 10 óvulos que ela produz, 3 não prestam, vão ter problemas. Com 40, de cada 10, 8 não prestam. Então, é muito difícil engravidar depois dos 40 anos. Mas a minha tia engravidou com 43, 44, você deu uma sorte danada. E é sorte mesmo ou é preocupante? É 7% de chance por ano de engravidar, uma mulher normal com 40 anos. E é uma gravidez tranquila também ou requer mais cuidado? A natural é um problema. Tanto é que nos livros médicos se abre o livro e fala assim, acima de 40 anos chama-se gravidez de risco. Porque tem risco de malformação, tem risco de outros problemas físicos e tal. A de reprodução assistida, não. É só 0,65 a chance de ter um problema. E se ela não tiver problemas de base, diabetes, hipertensão, ela não corre risco na gravidez também. Mas assim, não só da mulher, a partir dos 40 anos, o risco de ter uma criança com alguma doença genética é mais provável? Sim. É isso que você está querendo dizer, que é melhor a reprodução assistida nesse caso do que a gravidez natural? Sim, porque na natureza, até 40 anos é 1,5% de chance. De 40 para cima sobe até 5%. Então, como a gente só tem 0,65, é mais seguro. Doutor, diagnosticou-se a infertilidade no casal. Quais as alternativas que tem? De tratamento? De tratamento. Bom, antes das causas da infertilidade, são democráticas. 40% das mulheres têm problema, 40% dos homens têm problema e 20% os dois têm problema. Então a gente tem que checar. Os tratamentos basicamente são 3 tratamentos. Tirando os clínicos, que é só comprimido, ou cirúrgicos, a gente tem o coito programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. O coito programado, a mulher toma remédios e no dia que ela vai ovular, ela tem que namorar com o marido. Tem até um filme do Schwarzenegger, que a mulher acorda com o termômetro na boca, ele está cortando lenha lá, ela fala, é hoje, tem que ser hoje para ter a relação. A inseminação artificial, a gente prepara, estimula a ovulação. No dia certo, o marido colhe uma amostra, essa amostra é preparada no laboratório e colocada dentro do útero. Nesses 2 casos, a paciente tem que ser praticamente normal, as trompas normais, tudo normalzinho. Na fertilização já é muito mais complicado. A gente estimula a ovulação, tira os óvulos, leva para o laboratório. No laboratório, então, o marido colhe uma amostra, os espermatozoides são injetados, um por um, se injeta em cada óvulo, sem estourar. É a mesma coisa que eu brinco com as pessoas, assim, faz em casa, assim, pega uma gema de ovo, fura com uma agulha e tira sem estourar. Se conseguir, está contratado para o laboratório. Aí fecundou, no dia seguinte a gente vê se fecundou, quais fecundaram e tal. Aí acompanha o crescimento
Entre o terceiro e o quinto dia, são escolhidos os embriões para serem colocados de volta. Aí eles são colocados no útero e a gente aguarda 12 dias para saber se teve a gravidez ou não. E nesse caso pode ser que vingue 1, 2, e aí que existem aquelas situações de gravidezes, de uma gravidez que vem com 3 filhos, 4 filhos, seria isso? Pela nova lei brasileira, lei não, é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, até 35 anos a gente coloca 2 embriões. De 35 a 40 se colocam 3. De 40 para cima se colocam 4. O objetivo é que apenas um desses grude. Só que às vezes pode grudar mais do que um. Aí acontece gêmeos, trigêmeos. Quadrigêmeos nós nunca tivemos, graças a Deus, porque não se usa tantos embriões ainda. E a taxa nossa é assim, 80% é um bebê só. 18% 2 e 2% 3. E no ano passado aconteceu um caso raríssimo aqui em Sorocaba, que nós pusemos 2 embriões e viraram 3, porque um se dividiu, ficou gêmeo univitelino e o outro diferente. Então nasceram trigêmeos, 2 iguais e um diferente. Agora, quais os riscos? Porque a mulher que na gestação, ou de trigêmeos, que pelo que você me falou, não passa de, geralmente, no máximo trigêmeos. Como é que fica a saúde da mulher se ela ficar comprometida por conta de ter trigêmeos e não gêmeos ou um filho só? Apesar de muitas mulheres sentarem na minha frente e falarem eu quero gêmeos, ou eu quero trigêmeos, ou eu quero um casal, eu falo, gente, vocês não estão entendendo direito. Isso é um acidente do tratamento grave. Por quê? Em 100% dos casos são prematuros. Quando a gente consegue levar a gravidez até 32, 36 semanas no caso de gêmeos, 32 no caso de trigêmeos, a gente consegue evitar grandes problemas. Nós já tivemos casos de perder os nenês, ou perder 2, ou perder 1, ou perder até os 3, porque eram muito prematuros. Mas também tivemos casos muito tranquilos que nasceram, os nenês ficaram só engordando na UTI e não teve consequências específicas para a mãe. O risco maior é de um nenê nascer prematuro e ter algum problema. Dr. Lister, mitos e verdades. Existe um monte nessa de coisa. Área. Existe um monte de coisa. Desde a escolha do sexo, se comer carne salgada é mais masculino, se comer sobremesa com chantilly é feminino, se tiver relação sexual na lua cheia aumenta o número. O certo é assim, se for no dia da ovulação é mais menino, se for antes ou depois é mais menina. Mas a natureza é sábia, é sempre 51% contra 49%, de menino e menina ou vice-versa. Existe a história de ficar com as pernas para cima depois da relação sexual, isso é uma grande bobagem, porque o espermatozoide é espertíssimo e velocíssimo. Ele, quando cai na vagina para chegar na trompa, ele demora 4 minutos. Não precisa ficar com as pernas para cima. Ele já vai, já volta, já dá umas passeia por ali. Que mais? Aumentar o ritmo sexual no período fértil. Tem muitos casais que fazem isso. Eles não sabem que no segundo dia esvazia o reservatório masculino e não tem mais espermatozoide. Então tem que namorar. E hoje está um problema sério. O ritmo sexual dos casais inférteis é de uma para menos por semana. A não ser que seja um casal assim que o sujeito casou de novo, a moça é bem mais nova, daí é quase diário. Mas fora isso, os casais não estão se encontrando mais. Eu tenho que ser conselheiro sentimental e falar, gente, pega um dia da semana e namora um pouco, porque senão depois vocês não se encontram mais, não vão saber o nome um do outro, porque é um absurdo. A vida está fazendo isso. Um trabalha, outro chega em casa cansado, outro não sei o quê, não sei o que lá. As desculpas são as mais variadas e eles não namoram. Então, a tendência é que namorar pela internet não vai resolver o problema de casal não nenhum. Sei, né? Hoje em dia tem cada aplicativo. Quem sabe um dia alguém engravide assim. Nós estamos chegando, infelizmente, o nosso tempo é curto. Estamos chegando ao final dessa entrevista. Agradecemos a sua presença e ficamos aqui contando os dias para voltarmos a conversar com o Dr. Lister, porque temos muitos assuntos para estarmos discutindo ainda. Obrigada, Dr. Lister. Obrigado a vocês. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata.
Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Aqui é bem melhor. Rádio Máximo, o máximo em música. Ai, 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 e digo mais, ai, ai, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil. Você sabia que por ano são diagnosticados 69 mil novos casos da doença? Se você tem histórico familiar, é obeso ou negro, sua chance de desenvolver o câncer de próstata é maior. Nesse caso, você deve começar a prevenção a partir dos 45 anos e não dos 50. Fique ligado! Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura. Encare esse desafio. Vá ao médico, vá lá, vá realizar os exames preventivos. Seu preconceito pode te deixar impotente. O exame de toque, não. E o tempo que você leva para ouvir essa mensagem até o final é o mesmo tempo que você vai levar para fazer o exame de toque retal. Ou seja, são apenas 15 segundos. É rápido e indolor. 15 segundos que não definem a sua sexualidade, mas podem salvar a sua vida. Afinal, meu caro, cuidar da saúde também é coisa de homem. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Se liga nessa parada e não fique de fora. De volta com o programa Acontece com Maria Lúcia Amari e Cássia Vieira, nosso convidado especial, Dr. Hugo Maranzano, juiz titular do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Sorocaba. Dr. Hugo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer. Dr. Hugo, o que é a violência doméstica? Violência doméstica é aquela violência que tem como pressuposto que a vítima seja uma mulher. Importante destacar que esse fato independe de coabitação, ou seja, em geral as pessoas podem ter uma visão inicial de que a violência doméstica é aquela que ocorre tão somente no âmbito doméstico. E isso não é verdade. De acordo com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela se caracteriza quando há uma relação de afeto, né, entre homem e mulher, ainda que não exista coabitação. Então é comum os pedidos, os processos, as situações em que as partes não chegaram a coabitar, a conviver, não é, sob o mesmo teto. E isso caracteriza a violência doméstica. Como que se identifica a violência? Porque muitas mulheres, elas acreditam que a violência ela tem que ser física e mais do que física, ela tem que machucar, tem que ter o ferimento para ela falar, agora sofri uma violência. De modo algum. A lei estabelece o seguinte, a violência ela pode ser moral. A violência ela pode ser a violência resultante de uma ameaça, de um xingamento, porque não podemos esquecer que nós estamos falando de um diploma legal que está relacionado aos crimes, aos delitos, né? Então, quais são os crimes mais comuns nessa área? Injúria, não é? Que é o xingamento, a ofensa, né? A ameaça, não é? Aquilo que nós chamamos o ciclo da violência, né? Em geral, inicia-se com uma injúria, com um xingamento, né? Uma ofensa, depois vai para uma ameaça. Muitas vezes a ameaça não é uma ameaça direta, é uma ameaça velada, né? Em várias situações que isso pode acontecer, né? Depois, se isso não for eliminado, e esse é o grande cuidado que a mulher deve ter, né? De poder identificar
prolongar esse ciclo de violência, esse aumento da violência, da ameaça, ela pode passar para algo mais grave, que é uma agressão física. Então veja você, a agressão física já é algo que está avançado na violência. Essa violência, em geral, começou antes. É muito difícil, na prática, você ter uma agressão, uma violência física. Em geral, isso iniciou com um xingamento, com uma ameaça, e os casos mais graves, tentativa de homicídio e homicídio, né? Os homens estão agredindo mais ou as mulheres estão denunciando mais? Porque os dados estatísticos às vezes se confundem, né? Porque os mecanismos de divulgação, de publicidade, ainda não estão na medida vamos dizer, do melhor, né? Então, o que realmente está acontecendo mais? Eu já tive a oportunidade de ter acesso a alguns dados até internacionais, né? Parece que quando há legislações, e o Brasil, a nossa legislação é relativamente jovem, né? Uma legislação específica de 2006, quando há uma legislação específica, há uma tendência no início de aumento do número de casos, não é? De aumento do número de casos. Quais seriam as razões disso? A busca por proteção, não é? A criação de mecanismos de proteção mais adequados, de rede de proteção, que levam com que a mulher busque mais, né? Agora, é evidente que nós não podemos deixar de salientar que nós vivemos numa sociedade violenta. Não só a violência doméstica, não só a violência contra a mulher. Então, eu acho que é muito difícil mensurar, pela minha observação, o que realmente tem aumentado, né? Se é o número, se a violência tem aumentado, eu acho que infelizmente a violência aumenta, porque nós estamos num contexto social de violência, mas as mulheres estão procurando mais. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que as mulheres estão procurando mais, os órgãos competentes estão tendo mais consciência de seus direitos. O primeiro passo para a pessoa que se sente agredida, sofreu uma violência, qual é o primeiro passo que essa mulher tem que fazer? Nesse ponto, Sorocaba é privilegiada, né? A rigor, ela teria que ir até a DDM, né? Ou então até procurar muitas vezes um policial militar, um guarda municipal. Por que um policial militar ou guarda municipal? Porque é quem está na rua, né? É quem faz o policiamento ostensivo, né? E ele vai geralmente, se houve uma agressão, uma ameaça, né? E se não é caso de prisão em flagrante, ele vai orientar a pessoa a ir à DDM. Mas não podemos esquecer de mencionar que em Sorocaba nós temos o CEREM, o Centro de Referência da Mulher, que é um órgão municipal que presta um serviço muito bom, muito interessante nessa área, que independe do registro da ocorrência policial. Muitas vezes a pessoa pensa que só pode buscar ajuda se for a DDM depois do fato ocorrer. E não é assim, não é? Se a pessoa tiver uma dúvida, eu sempre digo, procure o CEREM. O CEREM tem psicólogo, tem assistente social, tem profissionais, tem mulheres muito capacitadas, habilitadas a dar uma orientação a essa mulher que precisa de orientação e informação. É um trabalho multidisciplinar, né? O que o doutor Hugo falou é o seguinte, eu concordo, Sorocaba ainda tem mecanismos de proteção. Agora, e tem também a Patrulha da Paz, né? Isso, da Polícia Militar, que presta um serviço excelente. Isso foi uma parceria que nós fizemos desde o ano passado, né? Logo que a vara foi instalada, o Juizado da Violência foi instalado em setembro de 2013, né? Logo em seguida, em contato com o CPI 7 aqui de Sorocaba, não é, por intermédio à época com o Coronel Ramos, né, que foi um grande incentivador dessa ideia, foi feita uma parceria. A patrulha, chamada Patrulha da Paz, esse é o nome dado pela própria Polícia Militar, é uma ação da Polícia Militar, não é, em parceria, não é, com o Juizado da Violência Doméstica. Então, o Coronel Ramos levou esse fato aos seus superiores, até onde eu sei, há um propósito da Polícia Militar em procurar institucionalizar esse programa em âmbito estadual. Mas isso foi uma iniciativa da Polícia Militar daqui de Sorocaba, atendendo um pedido nosso. Eu participei isso em 2013 de um congresso sobre a violência doméstica, foi em Vitória do Espírito Santo, e lá eu tomei conhecimento de um trabalho feito no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá eles chamam Patrulha Maria da Penha.
e aqui eles apenas mudaram o nome, mas a ideia é a mesma, né? Policiais militares, guarnições da Polícia Militar, geralmente policiais do patrulhamento comunitário, vão até a casa da mulher, depois que ela obtém a medida protetiva, e vão até a casa do agressor, até o domicílio do agressor, explicar a situação. E é um trabalho preventivo muito importante. Ele é preventivo, mas ele primeiro tem toda uma movimentação de informação, da notícia que já foi dada, para eles irem até... Ótimo, importante então esclarecer essa sequência. Então vamos imaginar que a mulher tenha sido vítima de uma ameaça, de uma agressão, né? Ela registrou a ocorrência, ela requereu a medida protetiva, em geral, isso é feito pela autoridade policial na DDM, não é? A DDM requer a medida protetiva, vai até o fórum, nós temos um procedimento muito rápido para a apreciação dessa medida protetiva, não é? Em 24, 48 horas a medida já está apreciada. Uma vez deferida a medida, o que é a medida protetiva de urgência prevista na lei? O nome é esse, medida protetiva de urgência, né? A medida protetiva é uma medida cautelar, isto é, para situações graves que necessitam o afastamento do agressor do lar. Esse é um exemplo. Outro exemplo, muitas vezes não há coabitação. Como eu disse há pouco, não é necessária a coabitação. Então, eles não vivem juntos. No entanto, a mulher continua sendo perseguida, continua sendo ameaçada. Ela precisa que ele não se aproxime dela. Essa é uma outra medida protetiva. Então, judicialmente, há uma ordem judicial que ele está proibido de se aproximar dela, proibido de entrar em contato com ela por celular, por telefone, por qualquer tipo de comunicação. O oficial de justiça vai até ele é intimado e essa informação é passada à Polícia Militar. Nós temos um canal de comunicação muito rápido com a Polícia Militar e aí a Polícia Militar, por meio da patrulha, não é, vai procurar dar efetividade, esse é o grande ponto, né? Dar efetividade a essa ordem judicial. A ordem judicial foi dada, mas ela precisa ser efetiva. Porque antes disso, o que ocorre em muitas comarcas, e a gente tem conhecimento, né? É que a medida protetiva muitas vezes é descumprida. A mulher acaba não tendo como, ou até liga para a Polícia Militar, mas não há esse envolvimento como nós temos aqui na nossa comarca. Então esse trabalho da patrulha é muito importante, porque além de ir à procura da mulher, não é perguntar, minha senhora, está tudo bem, a medida está sendo cumprida, ele vai também até a casa, até o domicílio do agressor, para explicar para ele as consequências da medida protetiva. O descumprimento da medida protetiva pode levar à prisão do agressor. Não se pode alegar ignorância depois, porque ele está bem esclarecido. Muito bem. Veja, ele foi intimado pelo oficial de justiça. O oficial de justiça consta na intimação que ele deve procurar o fórum no dia seguinte. Então ele vai até o cartório, ele procura o fórum, os funcionários são treinados para dar as informações para ele. Fala, meu senhor, isso é uma medida cautelar. Nós ainda estamos num processo inicial. O senhor vai ter oportunidade de se defender, porque isso é natural. Nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de um sistema legal, de um sistema constitucional, onde essa pessoa, que eu chamo de suposto agressor, não é? Por que suposto agressor? Porque, claro, a palavra da vítima é fundamental, é importante, tanto é importante que foi concedida a medida protetiva, com base em testemunha, com base na palavra dela. Mas, por hora, não temos ainda um processo judicial. Nós teremos um inquérito e depois um processo judicial. Então ele terá direito de defesa. Então ele é informado desses direitos lá no balcão, lá no cartório. E aí, ignorância, como você bem colocou, ele não pode alegar de modo algum, porque ele está sendo informado. E aí a patrulha vai até a casa dele e reitera aquilo que ele já sabe. Cássia, nós estamos vivendo um país, num momento de desemprego. Então, isso, doutor Hugo, aí passa, às vezes, por vários tipos de reação, por exemplo, álcool ou droga, ou o senhor acha que o machismo também se reflete nessas ações de agressão? Olha, infelizmente, eu estou de fato preocupado, eu penso que a questão
da crise econômica, o desemprego, né, que é o pior de todas as situações, de toda essa crise econômica, infelizmente pode levar ao desemprego, à dificuldade econômica, né, a dificuldade na educação dos filhos, dificuldade com plano de saúde, e isso acabar levando a problemas na área criminal. Então a pessoa se parou de beber, voltar a beber, porque nós vemos na nossa prática do dia a dia que um número muito grande de agressores envolvidos com álcool e droga. E isso, infelizmente, é uma realidade. É claro, existem aqueles casos que a pessoa, como foi bem colocado, é o puro machismo, mas na minha prática eu observo que o álcool e a droga estão envolvidos na maioria dos casos. E com essa crise, infelizmente, isso pode aumentar. Né? Doutor Hugo, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas? Sem dúvida alguma. A Lei Maria da Penha foi um divisor de águas. Né? O Brasil, dentro de uma preocupação dos países desenvolvidos com a questão dos direitos humanos, porque não podemos perder de vista que a Lei Maria da Penha está dentro de um contexto maior, que é a defesa dos direitos humanos, né? E uma preocupação específica com a mulher em função de estatísticas. Né? Muitas vezes se fala, puxa, mas por que essa preocupação, por que essa diferenciação? Há um fundamento estatístico, há um fundamento fático para essa legislação. Né? A Lei Maria da Penha ela é colocada como uma lei classificada como de ação afirmativa, né? Dentro das ações afirmativas, isto é, realmente dá um tratamento diferenciado durante um certo tempo, né? Que sabemos lá, porque a lei é por tempo indeterminado, mas enfim, dá um tratamento diferenciado para coibir uma situação que é verdadeira. O Brasil, infelizmente, no campo do feminicídio, né? Que aí quando a mulher é vítima do homicídio, né? O Brasil, pelas estatísticas oficiais, figura em 4º lugar no feminicídio, né? Então nós temos um número muito grande de mulheres que são vítimas de homicídio. Por isso o alerta. Qualquer sinal de violência, a mulher deve procurar ajuda, deve procurar orientação. Doutor Hugo, a Lei Maria da Penha facilitou a questão no sentido de inibir pela sensação de impunidade que tinha, e a lei veio, de certa forma, a tirar um pouco esse conceito que existia na sociedade? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas em relação à impunidade. Por quê? Porque além de uma legislação específica, instrumentos legais que não existiam, né, principalmente a medida protetiva, penso que a medida protetiva é o coração da lei. Segundo, a questão da instalação de varas especializadas, não é? Sorocaba foi a primeira comarca do interior a ter uma vara especializada na violência doméstica. Existem outras, não só isso se espalhou para o Brasil todo. Então, um tratamento específico nessa área da violência doméstica e, com isso, uma diminuição da impunidade. No passado, dificilmente, até porque antes de 2006, você não poderia, pela legislação, prender uma pessoa que agredia uma mulher ou ameaçava uma mulher. Né? Isso era uma questão da legislação. Hoje, a legislação permite a prisão por descumprimento de medida protetiva, além dos casos de prisão em flagrante. Doutor Hugo, da instalação da vara especializada em Sorocaba até hoje, gostaria que o senhor fizesse uma análise de todo esse trabalho que foi realizado. Olha, esse trabalho ele começou lá em setembro de 2013, ele começou antes, né? Porque houve todo um trabalho, né, da comunidade, né? A deputada Maria Lúcia nos auxiliou muito, né, com relação a essa questão da instalação da vara da violência doméstica aqui na comarca de Sorocaba, e de lá para cá eu tenho observado, nós já completamos 2 anos, né? Parece que foi ontem, mas já se passaram 2 anos, eu venho observando ótimos frutos, né? E isso graças não ao juizado, isso é importante destacar, claro, eu acho que o juizado foi muito importante, evidente, está dentro de um contexto,
mas porque Sorocaba tem aquilo que eu chamo de rede de proteção que auxilia muito. Além da DDM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? A Guarda Municipal, né? Os órgãos de repressão policial, e temos todo esse aspecto. Temos o SEREM, temos o SIM, né? Que presta um serviço excelente nessa área. Então, o juizado da violência doméstica, ele tem essa função não só jurisdicional, não só no processo, mas também de poder participar dessa rede que existe aqui em Sorocaba. Doutor Hugo, muito obrigada por todas essas informações. Parabéns pelo belíssimo trabalho que é desenvolvido na cidade de Sorocaba. É um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, todo mundo em busca das soluções. Mas o senhor está de parabéns pelo resultado de todo esse trabalho. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Aqui é bem melhor. Rádio Máximo, o máximo em música. De volta com o programa Acontece, com Maria Lúcia Amari e Cássia Vieira, nossa convidada Tereza Badini. Tereza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Tereza é cantora, a seresta, o samba, o MPB, assim, toda envolvida na vida da Tereza. Tereza, quando que a música surge na sua vida? A música surgiu na minha vida no ventre da minha mãe. É verdade, porque a minha família toda é musical, né? Eu tenho uma herança musical muito grande. Minha mãe sempre foi musicista, meus avós. A minha família toda, e até essa geração minha também tem muitos músicos. Então, na realidade, a música, ela começou no ventre. Depois, quando eu era pequenininha. Oh, Maria Lúcia, eu tô aqui pensando, e eu algum dia passou na minha cabeça que eu poderia ser cantora. Olha a voz dessa mulher. Não dá para concorrer, né? Imagina. Mas olha, Tereza, assim, quais os trabalhos mais importantes que você fez nessa área musical, assim, que você considera que foi o que marcou mais a sua vida, sua carreira? Entendo. Na realidade, assim, eu defendo o samba de raiz, né? Eu defendo a MPB. E assim, um divisor de águas para mim foram dois, na realidade. Um deles foi uma abertura que eu fiz do show do Alexandre Pires aqui em Sorocaba, onde eu recebi um elogio dele que eu fiquei assim tão comovida, o que me elevou realmente quando ele disse assim, porque na realidade ele não me conhecia pessoalmente. Ele me ouviu do camarim sem saber quem eu era. Daí ele fez um comentário assim, até para a imprensa. Nossa, eu pensei que aquela moça era uma negrona maravilhosa, que tinha uma voz muito rouca e uma voz potente. E quando ele me viu, ele falou: nossa, você é uma branca do samba. Eu falei: sou. Assim como Vinícius de Moraes dizia, né, que ele era o maior negro, o maior branco negro do Brasil, eu me considero assim também, porque o samba está na minha veia, embora eu seja branca mesmo. Tereza, quando você teve uma participação nos Iluminados? Sim, esse ano, né, do Faustão. No quadro do Faustão, exatamente. Mudou muita coisa na sua vida, uma participação, porque é um programa de muito sucesso e realmente com expressões artísticas maravilhosas. Sim, porque lá não tem ninguém ruim, todos são muito bons, maravilhosos. E eu acredito assim, me ajudou muito, mesmo porque eu fui agora convidada pela produtora do cantor Fábio Júnior para fazer uma turnê lá no Rio de Janeiro, onde eles vão fazer um projeto de samba, lá no Disco Voador, né? E
que é uma casa de shows, e eu fui convidada a participar dessa turnê. E eu vou com muita honra, não sei se é agora, ainda no final do ano, mas é um projeto para o final do ano ou para 2016. E por que essa preferência pela MPB? Assim, algum ídolo que marcou você? Pela minha raiz mesmo, porque quando eu era pequena, o meu avô só escutava essas coisas, Cartola, Noel Rosa, e eu ficava pequenininha no tapete da sala, escutando isso assim, né? E isso foi entrando no meu ouvido e tomando gosto. Então, por isso que eu acho tão importante defender essa bandeira do resgate dessa verdadeira música brasileira que está inserida em Cartola, em Noel, em Nelson Cavaquinho, que é realmente o que eu vou levando sempre. E a minha maior alegria é que nos meus shows o número de jovens está aumentando bastante para ouvir esse tipo de canção, né? Então eu entendo que a música brasileira está renascendo. Haja visto, eu até estava comentando, de que hoje as grandes regravações de grandes temas de novela são desses músicos antigos, né? Cartola, Noel, a gente pode ver recentemente, a gente vê que nas novelas tem muitas músicas desse tempo. Então, o importante para mim é o resgate da verdadeira música brasileira. Aliás, gostar e amar essas maravilhas, né? São poesias maravilhosas. Não é sacrifício nenhum. Não é. É uma bênção, é poder realmente tá vivenciando. Com certeza, em sintonia total com a paz, com a harmonia, é o que a música realmente para mim significa. O que se espera do futuro na música que você canta? Olha, eu espero, na realidade, eu não espero assim alcançar grandes famas na mídia, eu não espero isso. Eu espero que me dê a oportunidade de eu poder continuar mostrando o meu trabalho e essa música brasileira que está morrendo e que está começando a renascer na voz dessas pessoas, que uma delas sou eu, que quer realmente levar à frente esse tipo de música, né? Ah, Tereza, então vamos ouvir você, né? Puxa vida, vai ser um prazer. Obrigada. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. E é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, e o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar.
samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, e quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. E eu vou ficar no meio do povo espiando a minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. De samba pra gente sambar, pra gente sambar, pra gente sambar.